Olá, pessoal, tudo bem? Então, voltamos à aula de administração pública. Hoje nós vamos falar sobre administração pública gerencial. Então, hoje o tema da aula é o gerencialismo. Bem, historicamente, o gerencialismo ou a nova gestão pública, ela surge em países anglo-saxões, né? Ela surge no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, e ela surge como um movimento de resposta a percepções de ineficiência da burocracia excessiva dentro da administração pública. Então, os modelos de gestão da administração pública, eles foram mudando ao longo do tempo. Em dado momento, e a gente estudou na aula anterior, o modelo burocrático foi o modelo que se tornou preponderante no mundo em um determinado período. Em função de algumas questões relacionadas à própria forma como o modelo é estruturado, e diz de uma característica do modelo burocrático, que é a formalização ou regramento, né? Atribuiu-se a ele essa característica do ser burocrático em excesso, né? Como se isso fosse alguma coisa ruim ou prejudicial ao próprio modelo. Bom, a partir mais ou menos lá dos anos 90, principalmente, há uma guinada, uma mudança dentro da forma com que se gere a coisa pública. E muito influenciada pelas ferramentas e técnicas que vêm da administração privada. Então, a nova gestão pública, esse modelo de se administrar, ele começa a surgir de uma forma mais incisiva a partir dos anos 90 nestes países e ele vai expandindo globalmente, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, a Constituição de 1988, que é um marco da administração pública brasileira, porque ela não só organiza ali os poderes, mas ela de alguma forma organiza ou estrutura de que forma a gestão vai acontecer no país, ela traz mudanças significativas para a administração pública. No entanto, logo depois, lá nos anos 90, a gente tem alguns adventos, algumas questões que acontecem que, de certa forma, captam a Constituição Federal vigente até então, né? A gente tem grandes emendas que acontecem ali e mudam completamente a forma de administrar, tá bem? Então, assim, a nova gestão pública e o gerencialismo, eles são temas bastante relevantes e eles são a forma como atualmente a gente gerencia a coisa pública no Brasil. Bom, o gerencialismo, né? O gerencialismo ele tem dois níveis basicamente. Ele tem o nível político e ele também tem o nível administrativo. Então, no nível político, o gerencialismo ele vai falar dessa doutrina ou, enfim, teoria que vai preconizar mudanças nas estruturas e nos processos em prol dessa melhoria dos serviços públicos. Então, via importação de conceitos, técnicas e valores da iniciativa privada. É aliado a uma postura mais liberal do Estado, tá bem? No nível administrativo, ele vai falar do quê? Que o gerencialismo é um conjunto de conceitos e práticas específicas, que inclui ênfase no desempenho, organizações mais enxutas, especializadas, concorrência, remuneração por desempenho e foco nos cidadãos como clientes. Eu vou tentar falar sobre gerencialismo e deixar um pouco a discussão teórica lá para o final do trabalho, né? A discussão teórica ou a doutrina que a envolve. Porque nós estamos falando. Ai, desculpa, gente, nós estamos falando de uma doutrina ultraliberal, porque a gente está entrando, né, desde lá de consenso de Washington nos anos 80 para uma doutrina liberal que vai avançando e vai avançando na forma como estes países se organizam. O que é essa doutrina liberal? Essa doutrina liberal vai falar
que o Estado é um gerente, é um gerenciador dentro da administração pública, ele não mais vai prover os serviços. Então, se até determinado momento nós tínhamos, por exemplo, o DNR, que era o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, esse departamento ele construía as estradas, né? Ele fazia as estradas no Brasil. Bom, nós não faremos mais isso. Este serviço vai ser feito por empresas. O Estado vai contratar essas empresas para que elas façam o serviço. E aí nós nos transformamos em DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é um órgão fiscalizador e regulamentador das estradas, mas não mais um órgão que constrói as estradas efetivamente. Então, a doutrina diz dessa mudança, que é uma mudança bem importante, né, da forma com que o Estado vai gerenciar a coisa pública. E o que é o gerenciar a coisa pública? É garantir direitos aos cidadãos. Inclusive, a mudança de nomenclatura, quando a gente deixa de chamar de cidadão para começar a chamar de cidadão cliente, por exemplo, e isso aparece inclusive na legislação do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Você começa a tratar o cidadão como cliente, é porque você está olhando para ele de uma forma diferente. E vejam só, e aí agora eu vou aproveitar aqui um minuto para fazer a minha crítica sobre isso. Quando você trata um cidadão como cliente, nem todo cliente vai ser um cidadão. É só aquele que usufrui daquele serviço, né? Então, aquele que usufrui do serviço é o cliente, a gente se preocupa com ele e não com todo o cidadão deste país. A forma de ver isso é diferente, a gente começa a construir serviços que são específicos para alguns cidadãos. Então, por exemplo, a gente sabe quem são as pessoas que andam pelos aeroportos brasileiros. O cliente de uso do aeroporto é um tipo de cliente, você vai olhar para ele dessa forma. O cliente da escola pública é um outro tipo de cliente, a gente olha para ele dessa forma. Então, a gente retira essa forma de visualizar que é garantir o direito, porque é um direito para esse cidadão. A gente para de pensar dessa forma e a gente começa a pensar nesse cidadão como um cliente, né? Então já fica a dica aí que talvez a professora não goste tanto, ou seja uma crítica do gerencialismo, mas vocês vão aprender o que é o gerencialismo nesta aula. A nova gestão pública, então, que está aqui, né? Ela tem algumas características básicas, tá? Ela é um movimento que surgiu ali, como eu falei, nos anos 80 e 90, é atrelado também às questões relacionadas ao Consenso de Washington e a forma como uma organização de países definiu que todos os demais países deveriam, então, organizar a administração pública, e ele tem como característica central, né, da nova gestão pública incorporar práticas e princípios do setor privado na administração pública. Não é à toa que daí então a gente vai revisitar todos os conceitos relacionados a ferramentas ou ferramental, né, gerencial para administrar e vai aplicar dentro das organizações. Alguns conceitos eles estão aqui, então eles vão aparecer para vocês, como gestão por resultados. A gente começa a se preocupar que os resultados existam dentro das organizações. Aí essa gestão por resultados, ela não vai estar pautada tanto na qualidade do serviço, mas muito mais na quantidade, né? Quantos nós atendemos, quantos nós salvamos, né? Essa é a prerrogativa do transformar em cliente. Lembram quando eu falei lá para vocês na primeira aula das diferenças da administração pública para a administração privada? E que quando a gente confunde elas, quando a gente trata a administração privada como se a administração pública como se privada fosse, há erros conceituais nisso, porque então a gente está tirando das pessoas o direito ou a garantia de ter esses serviços de uma qualidade mais decente. Então a gente tem aqui a orientação para o cidadão usuário, a gente tem a flexibilização. No Brasil, a flexibilização da forma de prestação de serviços foi aquela que foi utilizada então para a gente fazer o que chamou de privatização. Então, a privatização de vários serviços. Recentemente, privatizamos a luz também dentro do Rio Grande do Sul, quando delegamos à Equatorial a prerrogativa de prestação de um direito básico, que é a luz, né? Então, a flexibilização na forma de gerir, mas também na forma de prestar este serviço,
foi uma mudança significativa do gerencialismo se comparado às formas de burocracia anteriores. A profissionalização da alta burocracia, então a profissionalização na hora da prestação de serviços, então você começa a definir profissionais adequados para prestar esses serviços. A descentralização foi o que eu falei, então não mais a gente presta esse serviço, não mais a gente faz o serviço ou constrói a estrada, a gente descentraliza. Atividades fim também, depois eu vou falar um pouco mais disso, mas então cada setor tem uma atividade fim, se aquilo não é uma atividade fim, ela não é importante, tudo aquilo que não é atividade fim pode ser descentralizada. A desconcentração, que nada mais é do que privatização, na verdade, porque você desconcentra a atividade, ela passa a não ser mais prestada pelo setor público e uma empresa vai prestar esse serviço. As formas de controle também, que é por resultados, por custo, né? Então a gente tem outras formas de controlar. Além disso, questões como transparência e accountability aparecem. Não que transparência e accountability sejam menos importantes, mas eles aparecem como peça central porque aqui a gente não fala mais de participação. A participação não importa, nós já definimos lá, inclusive dentro da nossa Constituição, que a nossa participação se dá única e exclusivamente lá no momento do voto. A gente vai lá e vota e delega a outra pessoa. E aí, a partir dessa delegação, né, na verdade, a gente delega uma outra pessoa que tome as decisões por nós, a gente acompanha através de processos de transparência e accountability, mas nós não participamos mais efetivamente. Nós não temos participação efetiva dentro das decisões da administração pública, nem municipal, nem estadual e nem federal. E essa é uma prerrogativa que importa bastante, porque há meios de aumentar a participação, não há interesse em aumentar a participação. Bom, principais conceitos relacionados à história da nova gestão pública ou do gerencialismo. As questões de eficiência e eficácia, então a nova gestão pública vai trazer estes conceitos para dentro da administração pública, eles serão importantes, se não é eficiente o serviço, ele vai ser criticado. A descentralização do serviço, de novo, o foco no cliente, a gente está de novo falando que o cidadão é um cliente, então a gente trata ele como se fosse. A competição e a escolha, a transparência e a incorporação de práticas do setor privado. Bom, os princípios da administração pública gerencial são esses, então. Então, vai falar do princípio da eficiência, por exemplo, que diz respeito a quê? Eficiência, eficácia, equidade, accountability e transparência. A eficiência, ele diz respeito à utilização mais adequada dos recursos públicos, visando melhorar o atendimento das demandas da sociedade. O princípio da eficácia, ele está relacionado à capacidade de alcançar os objetivos propostos, né? Tal qual a administração privada. O princípio da equidade, ele vai falar da justiça social e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, né? E o princípio da accountability, na verdade, vai falar que os gestores, eles são responsáveis, então, a tornar a decisão que eles tiveram transparente e clara e acessível para todas as pessoas. Bom, tem quatro documentos que são importantes para a lei compreender. Eles estão anexados na aula de hoje. O Decreto-Lei 200, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, a nova Agenda da Gestão Pública e o anteprojeto da Lei de Organização Administrativa, que é de 2009. Esses quatro documentos, eles vão dizer de formas ou de que forma a nova gestão pública foi se organizando ao longo do tempo. Por que que a gente traz o Decreto-Lei 200 de 1967? Porque ele é um marco histórico da administração pública brasileira. Ele estabelece as bases para a reforma administrativa do país e ele vai tentar modernizar e tornar mais eficiente a gestão pública. Dentre várias mudanças que são promovidas pelo Decreto-Lei 200, estão a descentralização administrativa e a criação da administração indireta, já lá. Então, lá a gente já abre a porta para indicar que a administração indireta exista. O que é a administração indireta? A administração indireta é a prerrogativa do Estado de que outros entes prestem serviços que não seja simplesmente o serviço prestado por uma empresa pública.
Então, ele vai, de alguma forma, o Decreto-Lei 200, ele vai reestruturar, e aí a gente se falam de uma modernização da administração pública, ele vai trazer avanços e também vai trazer retrocessos, né? Porque então ele vai ampliar a administração indireta, tentar modernizar a infraestrutura, consolidar legislativamente o próprio decreto dentro da Constituição depois. Tem desafios relacionados a gastos, tem questões relacionadas à própria herança dessa reforma administrativa que acontecem até hoje e tem o descontrole de pessoal, que apesar dessas intenções muito boas do Decreto-Lei 200, acabou sendo associada a um descontrole com o pessoal ao longo dos anos, né? Ou seja, ele é muito criticado por deixar os órgãos inchados, cheios de pessoas para atuar ou para trabalhar. Lá nos anos 90, o que acontece no Brasil? Bom, a gente tem a Constituição de 1988 e a gente tem esse indivíduo aqui que governa, o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, este caçador de marajás, foi o nosso presidente da República Federativa do Brasil em 1990 e ele foi deposto, não é? Ele foi deposto, mas no início do governo dele, ele inicia essa onda neoliberal na América Latina, muito influenciada pelo Consenso de Washington, em que começa a perceber, e ele ganha a eleição em função disso, tá? Desse estado inchado. O caçador de marajás era o cara que ia tirar as pessoas que estavam nos marajás, eram os que sugavam nas tetas do estado. Então, o que acontece que há um boom nesse período? Demissões voluntárias, privatizações e terceirizações. Depois tem um livro muito bacana que chama Privataria Tucana, que vai falar dos casos de corrupção que são gigantescos e imensos desse período. É bem interessante para vocês darem uma olhada. Pois bem, lá nos anos 90, este senhor aqui que chama Luiz Carlos Bresser Pereira, ele apresenta o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Então, este senhor aqui, ele foi ministro da Administração e Reforma do Estado lá do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, o que ele faz? Ele faz uma viagem para Inglaterra, estuda como é que a Inglaterra implementou a reforma administrativa lá, cria um plano e traz este plano para o Brasil. Este é o PDRAE. Essas são as bases para a implementação da reforma administrativa brasileira. Para que ele faz isso? A justificativa é aumentar a governança do Estado, limitar as ações do Estado, que são funções para aquelas que são funções próprias, daqui a pouco eu vou apresentar um quadrinho mostrando isso, transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local e substituir a administração pública burocrática rígida, que é voltada para esse controle dos processos para administração gerencial, que é baseada nos resultados. Então, ao invés de a gente focar no processo, a gente vai começar a focar nos resultados dentro desse período. Ou pelo menos essa é a desculpa para a implementação do plano. De fato, o que aconteceu neste período é que nós privatizamos, as empresas encheram as bolsas de dinheiro nessa privatização, ficaram riquíssimas com a privatização e quem privatizou também. E os serviços, bom, vocês podem atestar a qualidade desses serviços, porque quando a gente para de prestar atenção no processo, a gente não se preocupa mais se esse serviço está sendo bem prestado ou não. E a partir daí vocês mesmos podem, né, com a experiência de vocês com relação à telefonia, com relação a serviços que foram privatizados, pensar que será que foi uma boa mesmo? Será que atualmente eu tenho condição de ficar pagando tudo isso que eu tenho que pagar porque foi privatizado e não é mais um serviço público? Bom, tá aqui o quadrinho, né? O quadrinho que foi criado é este aqui, lá naquela época, lembrando que neste momento tudo era do Estado, né? Então, o núcleo estratégico, as exclusivas e os não exclusivos. A produção por mercado, ela sempre foi produção por mercado, nunca o Estado interferiu. Então, ela tá ali, ó, dentro desse quadrinho, a produção para o mercado, que são empresas estatais que foram vendidas, mas que até então a gente está falando de empresas privadas, sempre eram empresas privadas, mas essa produção para o mercado foi o quê? Foram as que foram privatizadas. Aí entrou aqui todos os serviços de telefonia, por exemplo, tá bem? E aí aqui a gente tem o que? A gente tem o que está no modelo gerencial. Os serviços não exclusivos, e que bom que isso aqui não aconteceu em grande parte, eles seriam publicizados.
Publicizados significa que, de alguma forma, eles seriam passados para a iniciativa privada também. E foram, porque a partir deste plano, a gente teve flexibilizações suficientes e emendas constitucionais suficientes que fizeram com que fosse o que chama aqui desse híbrido público não estatal. Então, a gente tem universidades, hospitais, centros de pesquisa e museus aqui. O que aconteceu nesse período? A gente começou a poder prestar o serviço através de outra forma. Então, a gente tem a proliferação de OS, OCIP e um monte de outras formas de prestação de serviço de saúde e de ensino, por exemplo, no país. Isso é bom? É discutível, a gente tem aí um monte de teses, inclusive aqui nesta aula, para discutir isso. Para mim, não, isso não foi bom. Isso deixou precarizado o sistema, porque ao invés de investir no sistema, a gente investe em outras empresas que vão usar outras formas para prestar esse serviço e a gente não tem controle sobre esse serviço, a gente não tem controle sobre os usos desse dinheiro, por exemplo. Então, eu acho bem bizarro, por assim dizer. As atividades exclusivas são regulamentadas, fiscalizadas, como segurança pública e seguridade social básica. Elas são exclusivas do Estado. E no núcleo estratégico, que é estatal, né? Esses dois aqui que são os estatais, que são os únicos que ficam de fato, né? Ficariam aqui neste meio burocrático, meio gerencial e aqui totalmente gerencial. A gente está falando de legislativo, judiciário, presidência, cúpula dos ministérios e Ministério Público só. Então, isso é um núcleo estratégico, ele tem que ser meio burocrático, meio gerencial para o Bresser. E depois a gente tem as atividades exclusivas, que são as regulamentadas, e aí a gente tem todas as agências nacionais. Elas vão regulamentar essas atividades que são serviços não exclusivos, ou seja, quase tudo aquilo que o Estado tem que fazer. Quais foram os resultados do plano diretor da reforma do aparelho do Estado? Bom, intensificação das privatizações, criação das agências reguladoras, terceirização e redução da força de trabalho, alguma valorização do servidor discutível, porque a gente priorizou concurso para carreira de núcleo estratégico, mas não tem uma política remuneratória atrativa, proliferação de avaliação de desempenho, mas que não tem fins remuneratórios, é só para avaliar desempenho. E aí a gente introduz ferramentas gerenciais, sobretudo do âmbito do orçamento, que é o plano plurianual e o orçamento por desempenho. Os objetivos da reforma, então. Dentro dos objetivos da reforma, ela implementa em 95, implementada em 95, tem como objetivo principal modernizar a administração pública. Então, ela quer reduzir o tamanho do Estado. Tá? Para isso, ela vai extinguir órgãos e entidades e ela vai fazer com que tudo que não é considerado essencial saia. A gente tem um outro documento também que é importante, que é a nova agenda da gestão pública brasileira. Essa nova agenda da gestão pública brasileira, ela foi implementada em 2009 e ela é uma proposta que, na verdade, vem bem para aprimorar o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Então, um dos objetivos dessa agenda é a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. Mas o que ela traz? Apesar de ter esse objetivo, o que ela traz como princípio, na verdade, é, de novo, descentralização. Ela vai descentralizar e desconcentrar os serviços, com essa prerrogativa de ser mais ágil e transparente. Então, a gente tem, além disso, o anteprojeto da Lei de Organização Administrativa, que vai fazer também, uma das principais mudanças desse anteprojeto é, então, criar uma carreira única para os servidores federais, né, com critérios claros de avaliação e promoção. Alguns objetivos daqui, então, que é como objetivo modernizar de novo a gestão pública e ter carreiras de especialistas mais atrativas e a criação de um sistema de avaliação de desempenho dos servidores públicos. Questões como transparência. A transparência ela é um dos pilares da administração pública gerencial. Ela permite que os cidadãos tenham acesso à informação sobre o que o governo está fazendo. Né? Para implementar a transparência, ele cria canais de comunicação direta com o cidadão. E, além disso, é importante que esses gestores sejam responsáveis por garantir que as informações estejam disponíveis. No entanto, a participação social na administração pública gerencial, embora seja um dos principais fundamentos, ela acaba acontecendo por meio de audiências, consultas populares ou conselhos de gestão. Estes conselhos que nunca são ouvidos, visto que, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, o conselho gestor decide e o prefeito
ignora. Então, a participação social na administração pública gerencial, embora retoricamente ela pareça que é importante, na prática ela é inexistente, porque a voz da população acaba não chegando lá, você simplesmente não é ouvido. A inovação ela entra como a palavra de ordem dentro da gestão pública gerencial. Então, você começa a ouvir falar muito mais sobre esse termo. Tudo é relacionado à inovação dentro da administração pública. Então, por conta destas inovações é que se estabelece, então, estes novos critérios de se gerenciar, para ser mais ágil, para ser mais eficiente. A gestão de pessoas, ela também acaba sendo introduzida na administração pública gerencial como um dos pilares da administração. E aí a gestão de pessoas, ela envolve a criação de mecanismos de avaliação de desempenho e reconhecimento por mérito, que são os planos de cargos e salários. Vários deles acabam acontecendo dentro dos órgãos já existentes na administração pública. Então, a gente tem aqui um quadrinho para explicar um pouco, né, que vai falar o seguinte: a nova gestão pública, algumas reflexões, ela é inspirada no mercado, ela é desregulatória e ela trabalha questões relacionadas à governança e elevar a capacidade dos servidores. Então, aqui, esse quadrinho, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar um pouco sobre como é que a gente reflete isso de fato dentro da administração pública gerencial. Então, por exemplo, aqui a gente tem a questão da privatização de bens e certos serviços, desregulação de recursos humanos, padrões de qualidade, por exemplo, que é a gestão de qualidade que acaba acontecendo, e questões relacionadas à auditoria, que entram também. Então, esse quadrinho ele vai falar em questões, né, que acontecem dentro da administração pública gerencial inspiradas no mercado, tá? E que em tese serviriam para melhorar, né, os serviços. Algumas reflexões sobre a administração pública ou a nova gestão pública. As grandes reformas, aí a gente vai usar aí um autor, elas são empreendidas mais com questões de fé do que propriamente ciência comprovada. Essa é uma questão complexa, na verdade, mas a gestão pública é mais ou menos assim, e a administração pública é mais ou menos assim. Por quê? Porque a gente não tem cientificamente comprovado o êxito ou não daquilo que está sendo proposto, a gente vai lá e propõe teoricamente. Então, assim, comparar essas experiências é muito difícil, né? Então, a gente tem reformas que aconteceram de formas diferentes e a gente tem, por exemplo, quando vocês olharem na aula de hoje, tem lá um depoimento do próprio Bresser arrependido da proposição que ele fez inicialmente, vendo que com o caminho, né, com o período que foi se passando, ele se deu conta de que aquela talvez não fosse uma grande ideia. Pós nova gestão pública, o que que a gente tem então? A gente tem o fenômeno então da inovação, né, que se torna um marco para se falar sobre gestão pública na atualidade, mas a gente tem uma mistura de tendências, porque a gente traz tudo da administração privada e vai jogando para dentro da administração pública. Tem uma questão aqui que é bem interessante e que assim acaba aparecendo. Eu vou antes passar para vocês algumas tendências, tá? Que é a accountability, a visão integrada holística da gestão pública, as redes e as parcerias. Tá, essas são tendências, ou seja, são questões que vêm aparecendo dentro da administração pública nas discussões e nas novas formas de se prestar o serviço. Então, a gente vai atuar em rede, a gente tem uma visão holística integrada da gestão pública, a gente tem a colaboração e parcerias. Então, estes termos, eles acabaram se tornando os novos termos para gerenciar a coisa pública na atualidade. A gente tem termos como participação, liderança, controle, mesmo a tecnologia da informação, ela vem muito forte, muito pesada. Então, a gente tem ainda um fortalecimento da própria burocracia pública nesse período, ela também é fortalecida, a gente já tem uma profissionalização e valorização disso. A governança, ela também acontece, então a governança acaba aparecendo agora, neste período, como essa retomada da relevância do Estado e da burocracia pública, não da burocracia padrão anterior, mas de uma burocracia que diz de organização dos processos, porque para que eles sejam inovadores, é preciso que você verifique exatamente como eles têm acontecido para modificar eles de alguma forma e aí eles se transformarem em uma inovação social.
Aqui, antes de fazer a minha pergunta final, tem dois futuros possíveis, né? Que é o pós nova gestão pública. Então, a gente tem o foco cliente-consumidor ou cidadão como parceiro, são duas visões. A gente tem duas fontes inspiradoras. A nova gestão pública tem a lógica de mercado e esse pós-nova gestão pública, que seria a governança, é a questão das redes, a formação das redes. Como crenças fundamentais, a nova gestão pública tem a eficiência, competição e contratos, e aqui a gente tem confiança e reciprocidade. E a gente tem as orientações estratégicas aqui e a visão de Estado, né? Que neste caso da governança é o fortalecimento até da burocracia. A governança ela tenta trazer de volta o conceito da burocracia lá dos anos 50 para dar uma repaginada e tornar estes processos ou garantir que esses processos aconteçam de uma forma mais inclusiva, colaborativa e integrada, porque ela começa a perceber que a gestão pública não está trabalhando a qualidade dos serviços de fato e ela está ofertando serviços para muita gente, mas com uma baixa qualidade. Essa nova gestão pública ela segue com essa superioridade administrativa do mercado. Bom, a nova gestão pública ou administração pública gerencial, ela pega todas as técnicas da administração privada para aplicar dentro do setor público. A pergunta que eu faço para vocês, assim, final, para vocês pensarem sobre administração pública, e que eu acho que é uma das perguntas das primeiras aulas, é a seguinte: como é que vocês veem o seguinte fato? Há quanto tempo os estados com E maiúsculo eles existem? Há quanto tempo? Né? O Estado existe. Há quanto tempo a empresa mais antiga existe? E deve ter o quê? 10 empresas com mais de um século, né? 2 séculos assim no mundo. E você tem estados com 1000 anos. Como é que estes estados se mantiveram? Como é que essas empresas não conseguem se manter? Porque é que nós pegamos as ferramentas de empresas que não conseguem se manter sem buscar no Estado a forma para sua manutenção e a gente aplica para dentro dos estados, se não é simplesmente para tentar fazer com que esses estados sucumbam. E por que é que nos países que são considerados de primeiro mundo, países assim que são considerados grandes potências e que prestam grandes serviços ou bons serviços, né, que tem um índice de qualidade de vida muito bom dos seus cidadãos, porque é que nestes países a maior parte dos serviços são públicos e eles não aderiram à nova gestão pública ou gerencialismo? Bom, essas são perguntas reflexivas de final da aula, tá bem? Mas fica aí para vocês pensarem um pouquinho sobre o tema, tá bom? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.